Olá, seja bem-vindo ao Teologia em Foco. Antes que eu comece, solta a vinheta aí. Castelo Forte é o nosso Deus. De volta aqui com Teologia em Foco. Hoje eu, Pastor D'Angelo Lopes, vou falar de um tema aparentemente muito complexo, mas vamos estar aqui apresentando a problemática. Qual será o tema de hoje? Será que crente pode beber? Não sei. Bom, essa aqui é zero álcool. Mas a pergunta aqui não é se crente pode beber cerveja zero álcool. A pergunta aqui é se crente pode beber, seja uma cerveja, seja um vinho, um champanhe, algo que muitos crentes condenam. Então eu vou aqui responder para vocês. Crente pode beber ou não? Se você quiser assistir esse vídeo, fique aí, mas não se esqueça de dar aquele likezão no nosso vídeo e também não se esqueça de se inscrever no canal e também apertar o sininho lá de notificações para que todas as vezes que chegar um vídeo novo aqui no canal, vocês possam estar recebendo essa notificação, tá? Então, desde então, vamos ao que interessa. Bom, vamos ver se eu estou ao alcance de alguma Bíblia aqui, mas caso não esteja, olha, tem uma aqui, ó, dando sopa, vem pra cá. Achei. Opa, caiu aí. Mas vamos lá. Vamos no texto onde geralmente as pessoas utilizam para condenar a bebida. Tá? Vamos lá. Vamos estar vendo o que o texto realmente quer dizer. Deixa eu arrumar o cabelinho aqui, que não é grandes coisas não, mas também não para ficar feio também não, né? Bom, Efésios 5:18. Vamos lá todo mundo. Efésios 5:18. Efésios 5:18. Acharam? Aqui. Estou com a bibliazinha aqui. Não é minha, mas peguei emprestado. Porque a minha com certeza está num lugar bem longe da onde eu posso alcançar. Então peguei essa aqui que está mais próxima. Vamos lá. Não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Geralmente é esse texto e também aquele que diz tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. São esses dois textos que as pessoas utilizam para condenar e às vezes até demonizar a bebida. Mas a pergunta que devemos fazer é: a Bíblia realmente condena a bebida? A Bíblia ela é assertiva quanto à questão de podermos beber ou não? Se ela é, aonde está esse texto? Porque esse texto que acabamos de ler, de Efésios 5:18, não está falando sobre poder beber ou não. O que está falando aqui é de nós sermos controlados pelo Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo, para que nós possamos apresentar uma maturidade que mostra que é o Espírito que nos guia, que nós não podemos deixar ser guiados por algo tão normal, por algo tão banal quanto uma bebida, né? Mas que deixamos ser guiados por aquele que foi enviado para nos consolar e para nos santificar, que é o Espírito Santo. A questão aqui é o seguinte: então quer dizer que Efésios 5:18 está condenando você ser guiado pela bebida?
Sim, nisso eu posso concordar que o texto também mostra a importância de não sermos guiados pelo poder da bebida. Isso aí realmente a Bíblia mostra. Mas a Bíblia também mostra que era culturalmente normal as pessoas daquele tempo beberem vinho e até mesmo cerveja, que é tão antigo quanto o vinho. A pergunta é: a Bíblia condena por quê? Se os apóstolos bebiam, se era comum que os judeus bebiam, na verdade, os judeus até produziam o vinho, da mesma forma que produziam a cerveja. Uma curiosidade para vocês também que admiram Martinho Lutero: Martinho Lutero tinha sua própria cerveja. Sim, Martinho Lutero era cervejeiro. Então a pergunta aqui é o seguinte: por que tantas pessoas falam que a bebida é condenada por Deus para que não a bebamos? Isso não é encontrado nas Escrituras. Isso não é encontrado nas Escrituras. O que a igreja fez com o tempo, pela igreja se tornar uma instituição, filantrópica, uma instituição social, ela acabou ganhando uma roupagem, de auxílio a pessoas que eram alcoólatras. O que mais vamos ver hoje nas igrejas são ex-alcoólatras. São pessoas que saíram do vício da bebida e encontraram o seu refrigério, o seu acalento, a sua esperança em Cristo. E essas pessoas lutam dia após dia para que elas não voltem para o vício do passado. Então é claro que há uma importância social em a igreja às vezes falar que não é legal que nós bebamos. Eu creio que essa intenção de ter um aspecto social para estar ajudando essas pessoas a não voltarem para essa prática, eu acho que é uma posição viável da igreja e uma posição até importante a ser tomada. A problemática aqui não é ela tomar essa postura social para que não leve os fracos da fé a voltarem para os seus vícios passados. A problemática aqui é afirmar que a Bíblia condena. E aí, afirmando que a Bíblia condena, quando vemos um crente bebendo, nós vamos condená-lo. Mas a questão é, se a Bíblia não condena, por que eu vou condenar? O que a Bíblia condena é a pessoa ser manipulada pela bebida, como a Bíblia também condena que nós sejamos manipulados por qualquer coisa que não seja o poder do Espírito Santo. Então, o mesmo perigo de ser manipulado por uma bebida eu tenho quando me deixo ser manipulado pelo café, ou que eu me deixo ser manipulado pelo vício da internet, ou que eu me deixe ser manipulado pelo vício de jogos, ou seja, qualquer outro tipo de vício. A questão não é a bebida em si. Eu sempre faço uma analogia muito importante. O automóvel, ele não é uma arma. O automóvel, ele é um veículo de locomoção. Mas, na mão de pessoas irresponsáveis, se torna uma arma. Por isso, temos que entender que a cerveja, o vinho, não são bebidas condenáveis. Todavia, nas mãos de pessoas que não têm maturidade para experimentá-las, para tomar moderadamente, com certeza são bebidas destrutivas. Tá? Então, a problemática aqui que eu estou trazendo para vocês aqui nesse vídeo não é que a bebida ela deva ser tomada de maneira dissoluta, tá? Não é isso. Na verdade, temos que tomar muito cuidado para não ferir o Evangelho fazendo isso, tomando uma bebida na frente de pessoas que ainda não têm maturidade. Porque
Tem pessoas que estão entrando na igreja agora que sempre ouviram falar que é errado beber, que crente não bebe, que crente não bebe vinho, não bebe cerveja. Por quê? Porque culturalmente a bebida ela ganhou um aspecto um aspecto social muito ruim. Vou explicar o porquê. Geralmente, quando olhamos para uma cerveja, nós não olhamos ela com a mesma conotação que olhamos para o champanhe. Porque o champanhe, ou o vinho tinto seco, um cabernet, um sauvignon, geralmente são bebidas que são experimentadas, que são degustadas em um ambiente familiar, em um ambiente onde há pessoas de um nível social um pouco mais superior, digamos assim. Mas a cerveja, ela geralmente é ligada a festanças, carnavais, a churrascadas, coisas banais, coisas depravadas, festas de orgia. Então, geralmente, a bebida, principalmente a cerveja, na nossa cultura, é vista dessa maneira. Tá? Então tem pessoas, né, eu já ouvi isso, não, eu bebo um vinhozinho de vez em quando, mas cerveja eu não bebo não. Por quê? Os dois têm teor alcoólico, os dois embriagam, tanto a cerveja quanto o vinho. Só que a questão aqui é a visão cultural que temos da bebida. Então, apresentando esse aspecto para vocês, vamos voltar um pouco no passado. Há 60 anos atrás, eu não vou falar de 100, 200 anos atrás, mas há 60 anos atrás, essa concepção de bebida, ela não era tão abrupta como nós vemos hoje. Porque eu, particularmente, não faço questão de bebida, mas eu não me importaria em beber. Não me importaria em beber socialmente, com minha família, com meu pai, com meu tio, não vejo problema, mas eu sei o impacto que isso causa, coisas que antigamente não causava. Não causava justamente pela concepção cultural que a bebida tinha. Por exemplo, olhando para o século XX, tirando um pouco a visão aqui da cerveja, nós vamos ver os maiores teólogos da história fumando cachimbo, fumando charuto. O próprio Charles Haddon Spurgeon, que é um reformador muito conceituado do século XIX, tá? Finalzinho do século XIX para o século XX, ele era considerado príncipe dos pregadores, era um homem que era apaixonado por charutos, tinha coleções de charutos, fumava cachimbo, assim como homens como Rudolf Bultmann, Karl Barth, Emil Brunner, Cornelius Van Til, Francis Schaeffer, Gordon Hedden Clark, todos esses grandes teólogos, todos eles fumavam. Aí temos aquela concepção. Eles estavam equivocados, eles estavam se condenando, mas a pergunta é: o que vocês acham que faz mais mal ao organismo humano? Porque o conceito cristão é o seguinte: eu não posso fumar um cachimbo, um charuto, porque faz mal ao meu corpo e eu sou o templo do Espírito Santo. Eu não posso beber uma cerveja porque isso faz mal ao meu corpo e eu sou o templo do Espírito Santo. Você já se perguntou o quão faz mal uma Coca-Cola? E todos os crentes, no final do culto, vai para uma pizzaria, come uma pizza gordurosa, cheia de mussarela e ainda por cima compra uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola. E para fechar a noite,
compram uma pizza de chocolate, algo que faz muito bem ao organismo humano. Não faz bem ao organismo humano. E digo a vocês, todas essas coisas que eu mencionei faz mais mal à saúde do que qualquer bebida, seja ela cerveja ou vinho. Na verdade, o vinho faz muito bem a alguns problemas de saúde. O próprio apóstolo Paulo, ele indica para Timóteo que ele beba vinho para curar um problema estomacal. Então a questão aqui é o seguinte, essa questão cultural é o problema que persegue os crentes que são contra a bebida. Porque ferir o templo do Espírito Santo, isso os crentes não estão preocupados. Isso muitos cristãos não estão preocupados. Porque eles bebem, comem coisas que acabam com a sua saúde. E nem por isso eles levam isso como condenação. Tá? A outra questão que eu quero bem mencionar aqui é que muitas pessoas, para defender ao não uso da bebida alcoólica atualmente, falam que a bebida alcoólica de antigamente, o vinho, né, ele não continha álcool. Tá? E na verdade, o vinho original, ele aquele álcool, aquele sabor que vemos no vinho, vem da própria uva. Não contém álcool, como tem na cerveja, que tem que colocar o álcool, como tem em outras bebidas, como um ice, como uma cachaça. Tudo isso tem que colocar álcool para se obter o teor alcoólico. Só que a uva, ela já tem o seu teor, né? Ela é fermentada. No entanto, eu não posso afirmar de maneira nenhuma que o vinho daquela época era suco de uva. Porque é isso que muitas pessoas afirmam, que o vinho daquele período era suco de uva. E o vinho forte, ele servia para purificar a água. Tá? Então ele era colocado muito pouco na água para a água ser tomada nas festas. Então a pessoa geralmente tomava água com um pouco de vinho, mas na verdade era só uma água com gosto de uva. E isso é um equívoco total. As pessoas que afirmam isso não têm nenhum conhecimento histórico das Escrituras. Até porque, como eu posso dizer que o vinho antigamente era suco de uva, sendo que o vinho embriagava. O vinho embriagou reis, o vinho embriagou o próprio Noé, tá? E vamos ver outros eventos nas Escrituras aonde homens ficam embriagados com vinho. O próprio texto que eu mencionei de Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com o vinho. Ou seja, o próprio texto está dizendo que o vinho embriaga. Então, não é possível que o vinho seja um suco de uva. Tá? Então, estou aqui, eu tenho certeza que eu vou ser muito criticado por causa desse vídeo, mas o objetivo aqui não é polemizar, não é causar atritos, mas é simplesmente esclarecer um ponto que poucos nas igrejas comentam, justamente por ter medo que alguns fracos na fé volte para tais práticas, tá? Mas eu estou esclarecendo porque não é condenável. Beber bebida alcoólica não é condenável, tá bom? Condenável é você ser guiado, controlado pela bebida. Tá? Isso aí realmente é complicado. Não porque é a bebida, mas sim porque é o vício. O vício em qualquer coisa é condenável, não somente na bebida. Tá bom? Então, é isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo. Muito obrigado por estarem assistindo aí. Canal Teologia em Foco. Não se esqueça, por favor, solte o like. Compartilhe se puder também, vai me ajudar muito de coração. Agradeço a vocês mesmo, tá? Também não se esqueça que estamos preparando um curso de História da Igreja para vocês. Eu
pastor Francisco Hoffman e pastor Derek Reis. Vamos falar de 2000 anos de história em apenas 5 meses de curso. Então não perca essa oportunidade de estarem participando disso, tá? Então, deixa eu beber um pouquinho aqui, tá? É 0 álcool, não se escandalize. E é isso que eu queria dizer para vocês. Fiquem com Deus e Deus abençoe.